Sexta-feira da Paixão, ano B. Leitura para 29 de março de 2024 com o tema: O servo do Senhor deu a vida para nos dar vida. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões cheguem a mais pessoas, a mais comunidades, a mais famílias e vai compartilhando esses conteúdos. A primeira leitura de Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 1. O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, se tornou homem das dores, acostumados ao sofrimento. Era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Suportou nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa de nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Irmãos e irmãs, o servo do Senhor assumiu nossas dores, carregou nossas dificuldades, teve que carregar a cruz de nossos pecados, foi condenado por pecado que não cometeu. Ele deu a vida por nós, derramou seu sangue por nossa purificação. Jesus veio nos ensinar o caminho da redenção, o caminho da vitória sobre a morte. A segunda leitura de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, e o capítulo 5, versículos 7 a 9. Nós temos um sumo sacerdote que penetrou o céu, Jesus Cristo, Filho de Deus. Permaneçamos firmes na profissão de nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Jesus, nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Irmãos e irmãs, Jesus é o nosso Mestre e Senhor, e diante do Pai apresenta as nossas fraquezas, e cheio de compaixão, nos livra das garras da morte. A nossa missão é de abraçar com fidelidade o mistério pascal. A nossa missão é de assumir os caminhos do Senhor e de afastar de nossa vida e da vida da comunidade qualquer possibilidade de servir aos deuses da ganância, do ódio e da morte. A nossa missão é de servir ao Deus da misericórdia e da ressurreição. O Evangelho de João, capítulo 18, de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia lá um jardim, onde ele entrou com seus discípulos. Judas, tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, chegou ao jardim, com artoches, lanternas e armas. Judas estava no meio dessa companhia de soldados. Jesus, adiantando-se, perguntou: A quem buscais? A companhia de soldados respondeu: A Jesus o Nazareno. Jesus disse: Sou eu. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Jesus volta a perguntar: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Já vos disse que sou eu. Irmãos e irmãs, ao chegar a hora de enfrentar o poder político e religioso, Jesus se retira com alguns discípulos e entra em oração. Todas as tomadas de decisão de Jesus são precedidas de um momento forte de oração. Já era a véspera da Páscoa e o poder religioso já tinha tomado a sua decisão de tirar Jesus do seu caminho. Judas esperava um Messias que viesse destruir as forças de dominação do poder romano e restaurar o reino de Israel, afastando os aproveitadores da religião. Talvez, em consequência dessa visão, Judas se aproxima dos seus sumos sacerdotes e, em troca de algumas moedas, aceita entregar Jesus. Muitas vezes, por não aceitar que exista um projeto de vida que olhe para aqueles que são abandonados e deixados de lado, acontecem decisões precipitadas. Judas vai se arrepender do que fez.
mas já não tinha mais como voltar atrás. Conta o Evangelho que ele vai e joga no pátio dos que estão a serviço da morte aquelas moedas, mas já era tarde. Não posso me tornar servo de um poder que se põe a serviço da morte. Não posso me colocar a serviço de um poder que se alia a poderes gananciosos e que preferem crucificar a vida de seus filhos. A nossa missão é a missão de Jesus, ou seja, precisamos assumir a cruz da libertação, precisamos assumir a cruz redentora, precisamos assumir a cruz que vence o poder da morte. A nossa missão é de gerar vida de comunhão, vida de perdão e vida de paz. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.